Olá, olá, nobre causídico, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Mário Guarnieri, eu sou advogado criminalista e tenho esse projeto aqui no meu canal no YouTube de levar conhecimento da área prática, da área criminal, para que todos os advogados possam atuar com segurança. Aqueles que já atuam na área criminal, mas querem aprofundar o conhecimento, advogados que querem migrar de área, tá ali infeliz na área onde está atuando, quer atuar numa área rentável, receber mais honorários. Você, advogado que está iniciando agora na advocacia, quer começar com o pé direito, já recebendo os honorários, sem a necessidade de ficar recebendo só no final, né? Precisa pagar as contas. A área criminal é uma boa oportunidade para você. Então, as aulas que eu faço aqui se destinam a esses advogados. E eu tô aqui toda terça e quinta. Toda terça e quinta tem uma aula nova para você se aprofundar na área prática da área criminal. Aqui eu não vou me limitar a trazer teorias apenas, estudar livros. Aqui eu trago a prática da área criminal, direto do campo de batalha. Eu estou diariamente com os meus processos, fazendo tese, construindo petições, e eu pego tudo isso, né, masterizado, mais de 13 anos de experiência, e trago aqui nas aulas. Tá? Então esse é o intuito aqui. Eu sou o idealizador também da Academia Criminalistas de Elite, que é a minha comunidade. Nessa comunidade, além das aulas gravadas, mapas mentais e modelos de peça que os alunos têm acesso ao ingressar na academia, também tem acesso à nossa comunidade no WhatsApp. Então, quando pinta uma dúvida lá, tá no flagrante, o delegado falou algo, não sabe o que fazer, pode lançar na nossa comunidade, no nosso grupo do WhatsApp, ou eu, um colega mais experiente, responde a esse membro, tá? Seja na delegacia, na audiência, tá com dificuldade de uma tese, tudo isso pode ser auxiliado através da nossa comunidade. Eu sou o idealizador da academia, tá? E também das aulas aqui. Não estou presente só aqui no YouTube, também nas outras redes sociais. E o link de cada rede social, se você quiser me seguir, por exemplo, lá no Instagram, tem conteúdo diário também da área criminal, bastidores do meu escritório. Os links estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Só clicar ali e começar a seguir também nas outras redes sociais, tá bom? E ó, toda terça e quinta eu tô aqui. Antes da gente começar, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve agora, tá? Clica aí, faz a sua inscrição no canal. Ativa as notificações, toda vez que tiver uma aula nova aqui, você vai receber a notificação e vai assisti-la, tá? Vai acompanhar essa aula. Não esquece também de deixar o like, que é o joinha que está aqui abaixo do vídeo. Quando você deixa o like, o YouTube entende que essa aula é relevante, é interessante e chega, né, entrega para mais advogados que querem também beber desse conhecimento prático para atuar com segurança. Então é muito importante você que está assistindo deixar o seu like no vídeo. Tá bom? Feitas essas introduções, essas falas aqui, vamos propriamente ao tema da nossa aula. Eu me dei ao luxo agora de tomar um cafezinho aqui com vocês, quando a gente vai batendo papo e falando sobre a nossa aula, tá bom? Vamos começar? Tribunal do Júri, tá? Tribunal do Júri. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Advogados que atuam na área criminal, ou estão começando, ou querem migrar de área, Tribunal do Júri tem as suas especificidades. É um bom nicho de atuação, bom nicho de captação, de lucrar, né, de ganho de honorários, e tem as suas particularidades. Tribunal do Júri é preciso que você entenda cada situação ali, o que você pode dizer, o que não pode, se acontecer uma nulidade, o que fazer, como se portar ali, encaixar as teses, ficar observando, né, os debates para ver se a acusação não vai cair uma gafe ali, falar o que pode propiciar uma nulidade, como recorrer, enfim. Tudo isso ocorre no Tribunal do Júri. E aqui eu quero dar diretrizes para que você, mesmo que seja iniciante, vá fazer um júri amanhã, você já entender alguns procedimentos, para não ficar insegura. Às vezes você lê no CPP lá um monte de coisa, você não entende, e aqui eu quero masterizar. O que você precisa de início? Entender para fazer esse Tribunal do Júri com segurança. E também vou apresentar ao longo da aula alguns julgados do STJ importantes para que você consiga fazer o plenário de maneira tranquila, tá bom? Vamos para o nosso mapa mental. Aqui nosso mapa mental, aqui, pronto. Esse aqui é o mapa mental que a gente vai seguir hoje, tá, pessoal?
Como primeiro ponto que eu alerto vocês, como primeiro ponto é esse aqui, ó. Fazer um roteiro para procurar e achar facilmente cada parte do processo. É obrigação sua fazer uma tabelinha para identificar qual página está cada documento importante. Se você colocar lá, por exemplo, inquérito policial, folha 1 a folha 100, são 100 páginas. Imagina que o promotor em determinado momento menciona o depoimento na fase policial de fulano de tal. E o promotor começa a insinuar que fulano de tal falou tal coisa, mas ele não falou, não consta lá. Você leu e você lembra. Peraí, ele não falou isso aqui que o promotor está falando em plenário. A gafe, o problema de alguns advogados é que eles não, assim, sentam no júri e ficam assim, ó, passivamente olhando a acusação falar. Não, tem que estar atento a tudo que está sendo falado lá. Tem que ter lido e saber de ponta a ponta todo o processo com as suas nuances, o que cada um disse. Não pode simplesmente olhar para o processo ali, olhar e ficar sentado no plenário, olhando para o céu, viajando, pegando o celular. Fica ali passivamente, assim, só recebendo informação. Tem que estar atento a tudo que está sendo falado. Se o promotor falar algo desencontrado que a testemunha não disse, você tem que pedir pela ordem. Excelência, o promotor está dizendo que fulano de tal disse tal coisa lá na fase policial, mas não é isso que consta no depoimento. Aí você já tem que saber onde está o depoimento. Consta aqui nas folhas 100, as folhas 100 e pouco, o depoimento da parte, e não consta o que o promotor está mencionando aqui. Eu queria, por gentileza, que o promotor apontasse em quais as folhas e qual documento em que consta esse depoimento da testemunha. Aí o bicho pega, entendeu? Aí você está atuando, aí você já está tirando a credibilidade da acusação. Só que para isso você precisa de um roteiro, precisa saber onde está cada peça, onde está cada depoimento, aonde está cada prova, aonde tal coisa foi produzida que você vai utilizar, aonde está a perícia, o exame de corpo de delito, né, o exame pericial, lá, o laudo necroscópico, né, os projéteis que impactaram o corpo da vítima, o que aconteceu. Então tudo isso é importante você estruturar para chegar no júri com muita facilidade. E se precisar impugnar algo, tá ali, fácil de acessar, tá ali, fácil para você pegar. Então sempre faça antes do júri um roteiro de onde está cada parte do processo. Se tiver 20 testemunhas ouvidas na fase policial, coloca testemunha fulano de tal, folha tal, testemunha fulano de tal, folha tal. Destaca que são importantes para a defesa. Destaca que não são importantes e como você pode contornar esse depoimento. Tudo isso é muito importante para que você, na hora do debate, consiga facilmente acessar uma prova ou um documento e contestar em plenário uma fala, por exemplo, desencontrada do promotor, que está inventando algo que não está no processo. Tá? Isso é muito importante. É o primeiro ato que eu recomendo que você faça quando for fazer um júri. Segundo ponto importante que nós precisamos ter em mente é o prazo de juntar de documentos. Às vezes pode ter surgido uma prova nova, ou um vídeo, ou algo novo que você vai juntar no processo. E pessoal, nós não estamos aqui, né, o nosso júri aqui no Brasil não é igual ao júri nos Estados Unidos. Que do nada, uma das partes traz uma testemunha que nem foi arrolada e ó, do nada a pessoa aparece, é interrogada ou é ouvida no júri e aquilo serve como prova válida. Não, tudo que é novo ao processo, que ainda não foi produzido, que ainda não está encartado dentro dos autos, deve ser juntado. Não pode simplesmente na hora, no momento do júri, juntar, né, uma peça, uma prova, arrolar uma testemunha. Tem um prazo para isso ser feito. E é muito importante que a defesa, se quiser, por exemplo, usar alguns elementos, documentos novos, que coloque e encarte nos autos no prazo legal. Professor, que prazo é esse do que você está falando? Nós estamos falando lá do artigo 479 do CPP. O 479 ele diz o seguinte: durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando ciência à outra parte. Então, 3 dias úteis. Lembrando, se o júri é na segunda, você não tem como juntar na sexta, porque o único dia útil ali é sexta. Sábado e domingo não é dia útil. Então, você deve juntar na terça para ter quarta, quinta e sexta de dia útil, a segunda o júri. Tá? Então, 3 dias úteis
Muito importante esse prazo dos 479, porque às vezes você quer juntar um documento novo que ainda não está no processo. É importante para a defesa. Só que aí você tem que juntar dentro desse prazo. Professor, se eu não juntar dentro desse prazo, esse documento, essa prova que eu quero utilizar, não vai poder ser mencionado, sob pena também ali de incorrer nulidade. Se o cliente for absolvido, às vezes a acusação vai querer recorrer. Enfim, sempre observe esse prazo de 3 dias úteis se tiver algo novo. Se já tiver no processo, não tem problema. Agora, se for juntar algo novo, tem que colocar. E uma pergunta que muitos me fazem é o seguinte: professor, eu tenho a minha apresentação, né? Eu peguei os depoimentos, as falas, os vídeos, tudo, juntei tudo, tá aqui. Eu organizei num PowerPoint, num recurso de informática aí, para eu alinhar tudo, né? E eu vou utilizar mais como se fosse um PowerPoint ali para expor as minhas ideias, fazer uma cronologia, aquela apresentação impactante. A pergunta: você tem que juntar essa sua apresentação para a parte contrária, olhar qual que é a linha defensiva e rebater tudo que você vai falar? Essa é uma pergunta que tem chegado a mim. Professor, eu preciso juntar meu PowerPoint antes? Como é que fica essa situação? E aqui eu vou te mostrar uma decisão do STJ sobre esse tema. Ela aqui, ó, de 2020, tá? Relatoria do ministro Joel Ilan. E ela diz o seguinte, esse julgado aqui: não configura vilipêndio, ou seja, transgressão ao artigo 479 do Código Penal, o fato do representante do Ministério Público ter utilizado a apresentação em plenário de peças processuais em PowerPoint. Aqui fala do membro do MP, né? Um recurso da defesa, alega nulidade, porque o MP usou um PowerPoint. Você pode utilizar também, lado do outro, como recurso, como defesa para você, caso o MP alegue nulidade, ou até para se resguardar. E aí, esse julgado aqui do STJ 2020, ele continua. Tais peças processuais já se encontravam nos autos, ou seja, o PowerPoint estava explorando peças que já estavam no processo. Não foi nada novo. Tais peças processuais já se encontravam nos autos antes mesmo da sentença de pronúncia, não constituindo documentos novos de modo a exigir a antecedência de 3 dias úteis para utilização em plenário. O organograma nada mais é que um roteiro, conferindo maior clareza à exposição dos fatos constantes dos autos, o qual, por óbvio, não configura documento, não sendo necessário. Assim, a observância de antecedentes 3 dias úteis para sua juntada, sem ser a parte contrária do artigo 479. A utilização de recursos de informática, como o PowerPoint, ou exibição de organograma explicitando de forma sucinta os acontecimentos vislumbrados durante a marcha processual no plenário, constitui exercício de liberdade de manifestação, de modo a facilitar a intelecção do conceito de sentença, não configurando ofensa ao contraditório. Então, olha que esse julgado aqui, ele fala que PowerPoint, recurso de informática, desde que dentro, né, do que você vai utilizar, dentro dessa apresentação, faça-se o apontamento de documentos e provas que já estão nos autos, não é preciso juntar essa apresentação com antecedência. Olhar para essa apresentação e falar, vou entregar para o MP o que eu vou fazer e vou apresentar a minha apresentação, né, dentro dos autos 3 dias úteis antes. Não precisa, tá? Não precisa fazer isso. Desde que dentro do seu PowerPoint, é claro, tenham elementos e provas que já estão encartados no processo. Imagina a situação de você fazer esse PowerPoint e o MP, promotor, indagar você em plenário. Esse documento não está nos autos. Aí você vai no seu roteirinho, que eu falei no começo da aula, vai apontar, não, está aqui, excelência, ó, artigo, folhas tais, está aqui, está no processo. Não é nada novo. Eu não estou mencionando nada novo que não esteja no processo. Tá? Então fica a dica para você, se você quiser fazer um PowerPoint ou um outro programa, um IA de apresentação, só cuidado, sempre mencionar o que já está nos autos. Agora, se você vai mencionar algo que não está nos autos, eu tenho uma estratégia também. Vamos dizer que no seu PowerPoint você vai mencionar uma prova que ainda não está no processo. Então você não precisa apresentar seu PowerPoint, apresenta essa prova dentro do processo. Você não precisa dar de bandeja para acusação o que você vai fazer, o roteiro que você vai seguir. Junte esse documento dentro do prazo de 3 dias e depois faça a apresentação apontando essa prova nova. Então precisa juntar a sua apresentação, junto à prova nova. E lá no PowerPoint falar, é só um PowerPoint para organizar as ideias. E o que eu estou mencionando aqui foi juntado com 3 dias antes, conforme determina o artigo 479. Então não se pode falar em nulidade. E aí é assim que você vai fazer aí para juntar antes, tá? Muita atenção nesse prazo. E olha que recurso de informática, PowerPoint, apresentações não precisa, desde que não aponte documento novo que ainda não consta dos autos. Beleza? Vamos pro próximo ponto?
Uma outra dúvida que pode surgir também, professor, quanto tempo eu tenho de debate, né? Quanto tempo eu tenho para falar? Está lá no artigo 477 o tempo que você tem para falar. Então, ó, o tempo destinado à acusação e à defesa será de 1h30 para cada e de 1 hora para a réplica e outro tanto para a tréplica. Então, o promotor ele vai abrir com 1h30. É obrigatório falar 1h30? Não, não precisa. Mas se quiser também esgotar do tempo, sem problema. E a defesa vai ter mais 1h30. Se for para a réplica, que é o promotor fala, e a tréplica, então começa a acusação, defesa. Quem escolhe, né? Quem vai para a réplica ali, o promotor. Então se o promotor falar, não, agora eu quero... Eu falei já, a defesa falou, agora eu quero contra-argumentar a defesa. Aí eu vou para a réplica. A réplica, 1 hora. E se a defesa for para a tréplica, que é falar da réplica, aí mais 1 hora. É assim que é feita a divisão do tempo, a separação. E ó, parágrafo 1º e 2º. Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo, que na falta de acordo será dividido pelo juiz-presidente de forma a não exceder o determinado neste artigo. Então, se tem lá, sei lá, 5 defesas, vai ter que arranjar entre si ali e dividir esse prazo para que todos possam sustentar, tá? Agora tem essa previsão aqui também do parágrafo 2º. Havendo mais de um acusado, o tempo para acusação e defesa será acrescido de 1 hora e elevado ao dobro a da réplica e da tréplica, observado o parágrafo 1º deste artigo, tá? Então, essas regrinhas do 477 você tem que observar também para você calcular o tempo que você vai falar. Se é só você, sabe que você tem 1h30 mais 1 hora. Tem mais gente? Talvez você vai ter que dividir e até ligar para o advogado do Correio e perguntar, né? Se dá para fazer uma distribuição do tempo. Às vezes o advogado, não, doutor, dessa 1h30 eu não vou ficar falando tudo isso não. Vou falar só meia hora, para mim tá excelente. Perfeito, fala 1h30 então, fala 1 hora então, meia hora. Daí você arranja para fazer essa divisão certinha do tempo para não ter problema entre vocês, tá? Mas isso aqui é o prazo que você tem para falar em plenário. O que não pode ser feito, o que não pode ter referência nos autos, tá? Quando há o debate em plenário, tem documentos e decisões que não podem ser mencionadas no plenário sob pena de nulidade. Quais são essas referências que não podem ser? Tá lá no 478, tá? Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referência à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado, ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Então, não pode mencionar o silêncio do réu. Ah lá, ó, ele não falou. Se não falou, quem cala consente. Foi ele o autor dos disparos que matou a vítima. Então, não pode ser o silêncio do acusado utilizado em seu desfavor em plenário. Se a acusação falar, aí ó, quem cala consente, era simples ele explicar. Mas ele preferiu ficar em silêncio. Nulidade. Essa é uma nulidade. Então, o silêncio do seu cliente, se ele decidir assim ficar, não pode ser utilizado em seu desfavor. Não pode. Assim como 478, inciso 1, a decisão de pronúncia, as decisões posteriores que julgarem admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficia ou prejudica o acusado. Por exemplo, está claro aqui, o promotor, está claro aqui que ele deve ser condenado. O juiz já decidiu, já pronunciou ele. Ou até os tribunais confirmaram que ele tem culpa, tanto é que ele está aqui no plenário sendo julgado. Não pode fazer menção a essas decisões. No próximo tópico aqui da aula eu vou explicar como agir diante desse cenário. Mas saiba que o artigo 478 ele tem essas previsões e ele veda mencionar esses pontos aí em plenário sob pena de nulidade. E a defesa tem que estar muito atenta, porque isso aqui pode estar mascarado de outra forma. De maneira velada, o promotor, a acusação pode falar do silêncio do réu para dizer que ele tem que ser condenado. Não vai falar, ele ficou em silêncio e deve ser condenado. Mas ele pode, de uma maneira indireta, velada, mencionar isso. E a defesa tem que estar muito atenta ao que está sendo dito para refutar de plano, pedir para consagnar a nulidade e depois, se indeferido, né, e continuar os debates e o seu cliente for condenado, suscitar eventual nulidade do plenário. Por quê?
por conta desse problema aqui, violação ao artigo 478, que vai gerar nulidade. Mas para isso você precisa estar muito atento ali a tudo que está acontecendo. Olha, acompanha todas as falas e tudo que está sendo dito ali, tá? Muito importante, artigo 478. Deixa eu pegar o meu. Não tá ligado. Vamos lá. Uma questão importante aqui, uma decisão de 2023 do STJ, é sobre os antecedentes do réu. Ali nós temos as violações aqui do 478, que não pode ser mencionado, mas uma pergunta que pode surgir é, e os antecedentes do réu? Os antecedentes do réu podem ser mencionados em julgamento pela acusação, às vezes para influenciar de que ele não seria uma pessoa de boa índole, né, e aí propiciar, cavar ali a condenação do réu? Será que a acusação pode mencionar os antecedentes criminais do seu cliente? E a resposta é sim, pode, tá? Essa jurisprudência aqui do STJ, relatoria do ministro Sebastião Rey Júnior, diz o seguinte: a jurisprudência dessa corte superior é firme em assinalar que o rol previsto no 478, inciso 1 do CPP é taxativo em relação às peças que não poderão ser lidas em plenário, não se admitindo interpretações ampliativas, ou seja, ali tem um rol. O que não pode ser mencionado é aquilo. Tudo que não está no rol, que é um rol taxativo, segundo a STJ, pode ser mencionado. E aí, esse julgado é interessante, ainda continua. A menção em plenário dos antecedentes do réu não encontra-se previsão no rol do 478, razão pela qual a sua menção, por quaisquer das partes, não dá causa à nulidade processual. Tá? Decisão da STJ aqui de 2023. Então, esse rol do 478 ele é taxativo, ou seja, a menção a qualquer outro documento que não esteja dentro desse rol não gera nulidade, tá? E a menção em plenário dos antecedentes do réu não consta ali, né, que gera nulidade a menção antecedente, portanto a STJ nesse julgado entendeu que não houve nulidade. Então os antecedentes criminais do seu cliente podem ser mencionados em plenário. Vai acarretar nulidade? Não. Adianta você se insurgir contra esse fato da acusação ter mencionado os antecedentes do seu cliente? Não adianta, porque essa é a posição do STJ, ok? Vamos para o nosso último ponto aqui, tratar algumas nulidades frequentes aqui que podem acontecer no tribunal do júri. Primeiro de tudo, se você está lá fazendo a defesa do seu cliente, acompanhando o plenário, e você perceber a ocorrência de uma nulidade, você tem que imediatamente suscitar ela, sob pena de preclusão. Então lembra disso que eu estou te falando. Qualquer nulidade que você identificar nos autos, interrompa a sessão imediatamente, prerrogativa do advogado pela ordem e excelência, interrompa a sessão, ali até a fala do promotor, mencione a nulidade e peça para constar em ata. Por quê? As nulidades ocorridas em plenário devem lá ser arguidas e a defesa tem que pugnar para constar em ata essa nulidade. Se não há a inserção dentro ali do processo, tá? Se não há a inserção no plenário, na ata, vai precluir. E aí, uma vez precluindo, você não pode mais alegar essa nulidade. É isso que vai acontecer, tá? Então, ocorreu nulidade em plenário, você tem que constar em audiência. Se não constar em audiência, não vai poder constar, suscitar depois essa nulidade. As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do tribunal do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, artigo 571, inciso 8. Sob pena de preclusão. Ainda se entenda tratar-se de nulidade absoluta, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. Então, não alegou em plenário essas nulidades, não vai poder trabalhá-la depois. Muita atenção a essas nulidades, tá? Agravantes e atenuantes. Uma outra decisão do STJ também importante, essa de 2019, tá? Essa aqui de 2019. Agravantes e atenuantes, elas têm que ser objeto de debate
pelas partes para que o juiz possa avaliá-las e fazer a menção na sentença. Se não há a menção ou elas não são abordadas, portanto o juiz não vai poder abordar também. Essa é uma decisão de 2019 da STJ, que ela também é bem interessante nesse sentido. E ela diz o seguinte: a jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que, com a nova redação dada pelo 9483 do CPP, não há mais obrigatoriedade de submeter os jurados a quesitos acerca da existência da circunstância agravante ou atenuante. Sendo certo que, agora a parte importante, somente poderão ser considerados pelo juiz-presidente na formulação da dosimetria penal, aqui importante, as agravantes e atenuantes alegadas e debatidas em plenário, nos termos da regra constante do 492-1B do CPP. Tendo o tribunal de origem afirmado categoricamente que a dita agravante não foi alegada e debatida no plenário do júri, irretocável se mostra a decisão que redimensiona a reprimenda, decotando-a da dosimetria. Então, se for enfrentar as agravantes e atenuantes alegadas e debatidas em plenário, somente poderão ser considerados pelo juiz-presidente na formação da dosimetria penal, ou seja, no momento em que o juiz vai fazer a dosimetria, ele só pode levar em consideração as agravantes e as atenuantes alegadas e debatidas em plenário. Se a agravante ou atenuante não foi debatida em plenário, ela não pode ser utilizada na dosimetria da pena pelo juiz. É uma nulidade que você deve observar e, se assim ocorrer, se o juiz analisar ali e utilizar, mesmo ela não tendo sido debatida em plenário, manda ver, recurso de apelação alega essa nulidade. Ok? Vamos para mais uma? Essa aqui é a ordem de quesitação, tá? Deixa eu voltar aqui para ela ficar certinha na tela. Aí. A ordem dos quesitos de absolvição e desclassificação. Quando você alega absolvição ou desclassificação, né, tem uma ordem para que ela seja perguntada, indagada aos jurados, tá? Tem que ter essa ordem. Se essa ordem não for seguida como deve ser, nós teremos uma nulidade ali. É claro que a defesa tem que mostrar prejuízo. Mas eu quero trazer um julgado de 2022 para aclarar essa situação da ordem dos quesitos quando há o pedido de desclassificação, que é importante. Esse julgado aqui diz o seguinte: se a defesa sustentar a desclassificação da conduta do réu, parágrafo 4º, 483, o 483 CPP prevê que o seu quesito deverá ser respondido após o segundo, autoria e participação, ou terceiro quesito, conforme o caso. A primeira hipótese, que é a apresentação do quesito da desclassificação, após o segundo quesito, né, autoria e participação, ocorrerá quando a principal tese defensiva for a desclassificatória. Então, se a defesa alega como principal tese defensiva a necessidade de desclassificação, aí ela tem que ser apresentada após o segundo quesito, que vai falar da autoria ou participação. Agora, a segunda hipótese, né, que é a apresentação da tese de desclassificação após o terceiro quesito, que é se o jurado absolve ou não o réu, é quando a defesa sustentar primordialmente a absolvição do acusado. Então, quando a desclassificação não for a principal tese, ela tem que vir depois do terceiro quesito, se o jurado absolve. E na sequência, se o jurado entender que não absolve, aí passa. O jurado entende que tem que ocorrer ali a desclassificação, aí vai ser colocado. Agora, se essa tese da desclassificação é a principal tese, ela tem que ser utilizada após o segundo quesito, que é da autoria ou participação. Tá? Essa ordem é importante você observar, porque se ela sair dessa ordem aí, a defesa pode sustentar uma nulidade. Tá? Tem vários júris aí que você vai fazer que não tem o que pedir a não ser a desclassificação. Então, se a desclassificação é a principal tese, tem que ser o terceiro quesito, após o segundo da autoria e participação. Se a desclassificação não for a principal tese, ela tem que vir como quarto quesito após o terceiro ali, se o jurado absolve o réu. Essa ordem tem que ser seguida. Aí para vocês na tela, esse precedente do STJ de 2022 que retrata essa questão do júri acerca da ordem dos quesitos quando há o pedido de desclassificação. Beleza? Pessoal, chegamos ao fim da nossa aula de hoje sobre o Tribunal do Júri. Eu espero que você tenha aproveitado e gostado do conteúdo hoje aqui, da aula, que ela possa ser esclarecedora para você, possa agregar mais aos seus conhecimentos. E só lembrando, eu estou aqui toda terça e quinta. Toda terça e quinta
20 horas e 7 minutos, tem uma aula nova para você assistir. Hoje foi Tribunal do Júri, né? Na próxima aula a gente vai ver um outro tema, sempre aqui voltado para uma aula prática da área criminal, para que você adquira conhecimento prático, possa aplicá-lo e trabalhar com maestria, sem medo, com segurança, tá? Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Deixe seu like também, compartilhe esse vídeo aqui com os seus amigos que pretendem atuar ou que já atuam na área criminal ou que vão começar a advogar para começar a entender o beabá ali, aproveitar a oportunidade financeira que a advocacia criminal pode trazer, tá? Deixa o like aí, se inscreve no canal, também me segue nas outras redes sociais, principalmente no Instagram. No Instagram eu tô como o artigo definido, o Mário Guarnieri. Tudo junto, é o nome aqui que aparece no meu canal, o Mário Guarnieri, tudo junto, minúsculo, sem acento, você vai me achar lá no Instagram, tá bem? Grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.